Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, eu resolvi gravar esse vídeo. Já tem um tempo que eu tenho esse desejo de ter um canal no YouTube para compartilhar algumas coisas da minha vida. Basicamente, esse canal vai ser isso, né? Para compartilhar algumas coisas da minha vida, mas especificamente uma situação que eu tenho vivido, que é a minha questão com as dívidas. Então, eu e meu marido esse ano a gente começou a se organizar referente às nossas dívidas, a gente começou a ter uma outra visão, a gente fez um curso sobre isso. Então, algumas coisas a gente tá se ajustando, né? Então, assim, eu vou contar nesse vídeo como que foi se construindo a minha vida financeira, como que foi acontecendo as coisas. Eu não tenho nenhuma intimidade com a câmera, eu tô na câmera frontal, talvez olhe pra cá, talvez olhe pra cá. Mas é mais ou menos isso, assim, é pra eu desabafar, bater um papo, enfim, de repente alguém se identifica também com a minha história. E vamos lá. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu trabalho desde os meus 17 anos. Então, assim, uma breve história da minha família, né? Pai, mãe, irmãs. A gente, a gente sempre foi pobre, pobre mesmo, assim. A gente nunca teve. Nunca estudou em escola particular, nunca teve do bom e do melhor, mas nunca nos faltou nada. Né? Não vou entrar muito na questão assim da vida, de como a nossa vida era, e vou focar mais na parte de finanças, né? Nesse primeiro momento. Porque nunca me faltou amor, nunca me faltou carinho, nunca me faltou conversa, mas também nunca me faltou as necessidades básicas, né? Então eu cresci e nunca vi meus pais conversarem sobre dinheiro com a gente no sentido tipo, ó, tá apertado, tá faltando, a gente vai ter que dar uma economizada e tudo mais. Não, sempre foi os dois sempre conseguiram resolver as coisas. Então basicamente foi assim. A minha mãe sempre cuidou das filhas, né? Somos em três. E o meu pai sempre trabalhou para sustentar a casa. Eu acho que talvez até um lugar de privilégio, né? Poder crescer com a mãe em casa, a mãe ali presente, né? Enfim. Então a gente nunca teve muito essa conversa, assim, sabe? Mas a gente também nunca passou necessidade. E os meus pais sempre foram extremamente organizados financeiramente. Isso é um bom parêntese para se fazer. Claro, né, a gente como passou muito aperto em alguns períodos, nem sempre tinha um dinheiro guardado. Mas a minha infância já foi mais fácil, né? E também, depois disso, depois da minha infância, acho que as coisas foram ficando um pouco melhores. E hoje eles conseguiram tudo, assim, que eles têm hoje do absolutamente do zero. Então eles são o meu exemplo financeiro, porque eles têm dinheiro guardado, assim, ganham menos que eu e meu marido. Enfim, eu, nessa situação, tive o privilégio de conseguir estudar até o terceirão ali sem eu precisar trabalhar. Então, eu já considero um privilégio, porque muita gente não tem essa oportunidade, né? E depois que eu me formei no ensino médio, eu fui trabalhar. Meu primeiro emprego foi com telemarketing, eu ganhava R$ 680, mais ou menos. Desculpa. Era pouquinho, mas assim, gente, não tinha um pinto pra dar água, né? Não tinha, assim, nada. Eu gastava tudo em roupa, em comida, comprava celular, coisas assim. Não, realmente não tinha, não fazia nada de útil com o meu dinheiro. E nunca guardei dinheiro. Nunca. Sempre trabalhei e nunca tive dinheiro guardado. O que já é um ponto, né, preocupante. Não foi por falta de aviso, tá? Porque meu pai sempre falou, guarda teu dinheiro, guarda teu dinheiro, guarda teu dinheiro. E eu, necas. Enfim, e fui melhorando de emprego, né, ao longo do tempo, fui mudando de emprego, melhorando de emprego, sempre gastando mais do que eu ganhava, inclusive, porque entrou na minha vida o cartão de crédito. Então, eu comecei a passar cartão de crédito adoidado e tal, e acabei me endividando já mais de uma vez no cartão de crédito, tá? Uma vez a minha mãe me deu dinheiro pra pagar, outra vez eu parcelei, e assim foi a minha vida, a vida toda. Quando não usava o cheque especial, né? Suada. E então a minha vida financeira sempre foi nesse sentido. Até 2016, mais ou menos, eu consegui uma promoção no trabalho que eu tava e meu salário ficou muito bom, né, pra uma pessoa que não gastava com nada, gente, porque assim, uma pessoa que só o ar tá ligado, eu vou desligar porque pode ser que esteja dando barulho. Então assim, uma pessoa que basicamente só vivia para comida, roupa, maquiagem e balada. Era assim que meu dinheiro se acabava.
E aí eu já tava lá com 22 anos, mais ou menos, e eu tava na idade de que assim, pô, eu preciso fazer alguma coisa, que eu preciso morar sozinha, né? Era o que eu pensava, eu não vou ficar a vida inteira morando com meus pais, porque eu tenho uma oportunidade hoje de conseguir a minha casa, de evoluir sem. Porque assim, meus pais nunca pediram ajuda em casa, né? Eu ajudava com uma coisa ou outra, mas assim, eles nunca me cobraram nada. Enfim. Aí eu comprei meu primeiro apartamento ali com uns 22 anos. Eu não tinha R$ 1 no bolso pra comprar esse apartamento. Então eu peguei e eu parcelei a entrada. Eu não sei se em todos os lugares tem isso, mas aqui tem isso de tipo, tu vai na construtora, então eles têm um apartamento na planta, e tu consegue parcelar a entrada. Então foi isso que eu fiz. Eu fui lá, parcelei a entrada em 2 anos, amei o apartamento, coisinha mais assim, linda era o meu apartamento. Parcelei essa entrada, fiquei 2 anos pagando, na época era R$ 725 a parcela da entrada, mais o seguro-obra, que ia aumentando conforme ia passando os meses, até chegar ali no valor da parcela que eu ia pagar, que na época era R$ 680, enfim. E cada final do ano eu tinha mais R$ 3.000 pra pagar, que é tipo como se fosse um aporte ali da entrada, né? E mais 3.000 na entrega das chaves. Então era mais R$ 9.000, além do que eu já pagava de 725 todo mês. Aí, nesse meio tempo, assim que eu comprei, eu tava ficando com uma pessoa. Uma pessoa que hoje é meu marido. Então a gente tava ficando e tal, a ideia era eu ir morar sozinha, só que a gente acabou namorando, foi ficando mais sério e tudo mais, então eu já tava quase um ano pagando apartamento, a gente decidiu morar juntos. Porque assim, ele já morava aqui em Santa Catarina sozinho, né? Ele não é daqui, ele é de Vitória. Ele morava aqui sozinho, pagava aluguel, pagava as continhas dele e tudo mais. Daí eu falei com a mãe, eu falei, mãe, a mãe e o pai, né? A gente pode morar aqui na casa da mãe por esse ano, que é até eu entregar meu apartamento. Claro, a gente não vai contribuir com aluguel nem nada. Na verdade, eu ofereci pagar, mas a mãe não falou que não precisava pagar nada. Que a gente tinha que pegar esse dinheiro e guardar pra gente entrar com dinheiro em casa. Só que, no apartamento. Só que eu perdi meu emprego nesse meio tempo. Então eu fiquei ali um tempinho sem emprego. Mas, enfim, a gente conseguiu comprar algumas coisas. Não conseguiu botar quase nada. Tanto que quando a gente se mudou, a gente fez um empréstimo pra poder fazer ali alguns móveis. Também a gente teve muita ajuda da família, assim, no sentido de chá de panela, a gente ganhou muita coisa, assim, muita coisa, meu Deus, assim, surreal. E aos pouquinhos a gente foi ali, né, fazendo nossas coisinhas no apartamento, só que sempre muito apertado. Porque o salário que eu comecei a ganhar, daí na outra empresa que eu comecei a trabalhar, era muito inferior ao que eu ganhava. Mas enfim, dava pra viver, sabe? Ahn, E aí foi isso. Até que. E sempre assim, tá, gente? Sempre no aperto, sempre no cartão de crédito, sempre faltando, sempre na pindaíba mesmo, assim, sempre difícil e sempre gastando. O que é uma vergonha, inclusive. Mas tá. Aí, há 3 anos e 9 meses atrás, descobri que estava grávida. Então, a gente morava ali no apartamento, a gente não tinha os planos de engravidar naquele momento, né? Mas acabou acontecendo, eu engravidei. E assim, quem tem filho sabe que é um gasto, assim, absurdo. Então, o nosso padrão de vida aumentou nesse sentido de, tipo, os gastos aumentaram muito, né, tendo um filho. E o apartamento começou a ficar pequeno, assim, pra nós, sabe? Porque o meu filho é muito agitado, meu filho é muito espoleta, então ele queria espaço pra brincar e incomodava o vizinho e tal, isso com meses já, tá? E a gente decidiu que a gente queria comprar uma casa. Então, vendemos o apartamento. Foi a melhor investimento que eu fiz, tá? Foi comprar o meu apartamento, porque assim, valorizou muito, muito. A única coisa que eu não gostava no apartamento era de ter que pagar o condomínio. E o meu marido sempre quis morar em casa, né? Ele não gostava de morar em apartamento. Eu já gostava, só que assim, pô, pagar condomínio é difícil, porque daí tu paga o condomínio e ainda tem rateio disso, rateio daquilo, taxa disso, taxa. Então, assim, não era bom, mas essa parte era ruim pra mim. Então a gente decidiu comprar a casa e o que a gente fez? Vendemos o apartamento, né? O dinheiro que a gente. Porque como tinha o financiamento, a gente pegou o dinheiro que a gente recebeu, quitou o financiamento, e essa outra parte a gente guardou pra quê? Pra entrada da casa e os móveis da casa nova. Então,
saímos do apartamento e fomos morar novamente com a minha mãe. Ela tinha uma casa nos fundos do terreno, a gente foi morar ali provisoriamente até a gente ter aqui fechado o negócio com a casa, né? Já tava encaminhado, mas não tinha finalizado ainda. Daí deu certo, conseguimos, compramos a casa. O banco não pediu entrada, só tive que pagar ali a parte do corretor. E então todo o dinheiro que a gente tinha, a gente conseguiu fazer todos os móveis da casa. Então assim, consegui me realizar no meu sonho de ter todos os meus móveis planejados na casa. Porém, o que a gente pagava no apartamento, que era tipo 680, mais o condomínio, ficava ali, sei lá, 1.100 por aí. Hoje a gente paga 2.000 na casa, né, de parcela. Que é bem alto. Fora o resto, né, mas eu vou entrar mais em detalhes nisso, né, depois. Aí, beleza. Conseguimos a casa, tudo certinho. E, cara, o nosso custo de vida foi aumentando muito. A gente sempre se enrolando. Ai, pegava empréstimo pra cobrir aqui. Pega o empréstimo, quita o cartão, quita isso, quita aquilo, agora vai dar certo. Bah, problema, gasta dinheiro. Carro, gasta problema. Enfim. Na época do apartamento também comprei meu primeiro carro. Foi um carrinho bem simples, assim, porque eu não dirigia. Enfim, daí eu tava aprendendo a dirigir. Já tinha carteira, mas não dirigia. Daí tava aprendendo a dirigir. Então, usamos aquele carro. Depois ganhamos um dinheiro, trocamos de carro, porque daí, com o bebê também, aquele carro tava super pequeno. Era um Ford Ka 2 portas. E aí a gente precisava de um carro um pouco maior, enfim. E aí foi isso, assim. Então a gente tem nosso carrinho, a gente tem a nossa casa, né? Só que a gente tem um empréstimo que a gente pegou pra isso, a gente chegou num mês que assim não dava mais. A gente tinha, sei lá, 15 mil pra pagar e ia entrar 10 mil, que era 13º, tudo junto. Então, assim, não fechava mais. Eu falei, chefe, que é o meu marido, a gente precisa fazer alguma coisa. Então a gente pegou um empréstimo, quitou tudo e hoje até as nossas parcelas do cartão estão menores e tal, enfim. Fizemos um curso de finanças e aí a gente pensou, bom, agora as coisas, a gente vai ter que se privar, a gente vai ter que, sabe, apertar a situação. Isso no final de dezembro. Beleza. Chegou janeiro, aniversário do meu filho, aniversário do meu pai, aniversário do meu marido. E assim, eu com aniversário é difícil, porque eu não consigo, não fazer nada, sabe? Aí, gastamos um monte com o aniversário, assim, não gastamos com nada de besteira. Mas os aniversários a gente acabou gastando pra reunir o pessoal e tal, enfim. Então, basicamente, assim, o que a gente tinha se proposto era economizar o máximo. Janeiro não foi como a gente esperava, não foi, mas também posso falar mais disso se alguém tiver interesse, porque é difícil, assim, a gente se programa pra fazer, né, e tal, e nem sempre sai como planejado. Eu assisto muito vídeo no YouTube, muita gente falando, fiz isso, fiz aquilo, e no fim das contas parece que pra todo mundo dá certo, todo mundo consegue, menos eu. Mas beleza, né? Faz parte do processo. Eu tô com bem isso em mente, assim, tipo, que vai ser difícil. Então, acho que é a primeira coisa a gente ter essa consciência, sabe? E o importante é que meu marido fez o curso comigo, ele tá bem ciente. Posso falar sobre finanças de casal também, como é que funciona aqui em casa, enfim. Então, basicamente, a gente tem a dívida da casa, a gente tem a dívida do empréstimo mais a dívida do cartão de crédito. Gente, eu tenho mais de 280 mil reais em dívida. 280 mil reais em dívida aos 32 anos. Mas assim, também é uma questão que assim, eu tenho a minha casa, sabe? Graças a Deus eu consigo cumprir com o compromisso de pagar a parcelinha ali da minha casa. Porque assim, o que eu penso, tá? Se fosse pagar um aluguel, eu ia ter que pagar o aluguel. E gente, eu não sei onde é que vocês moram, mas aqui o aluguel tá um absurdo, tá? Eu moro, pra contextualizar, eu moro em Santa Catarina, em Palhoça, que é uma cidade bem pertinho ali de Floripa. Então, os aluguéis aqui, se tu pegar um apartamento pequenininho, é R$ 1.500. Se uma casa como a minha, é mais de 2.000. Então eu penso assim, cara, eu ia ter que pagar o aluguel de qualquer jeito, não, sabe? Pelo menos eu tô pagando uma coisa que é minha. É um monte de juros, assim. Mas eu tô usando o FGTS pra abater também da parcela. Já consegui amortizar, né, no caso, 3 anos e meio. Tipo, em um ano. Enfim, você também posso falar mais pra frente, né? Porque já tá um tempão de vídeo e eu não... Se eu for entrar nisso aqui, eu vou ficar fazendo uma live. Mas enfim, gente, é isso, sabe? Eu queria muito que as pessoas dessem relatos, sabe? De o que aconteceu com vocês, se vocês conseguiram, se vocês estão tentando. Pra gente, de repente, seja uma oportunidade de a gente criar uma comunidade.
Por que eu falo isso? Porque eu vejo, como eu falei, eu vejo muito vídeo e assim, ai, gente, me ajuda tanto, me motiva tanto a não desistir. Tem muita gente que consegue ganhando muito menos, sabe? Eu penso muito isso. Tem gente que ganha muito menos que eu e consegue se organizar. Então eu com certeza vou conseguir também. E é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, se alguém viu, se alguém assistiu até aqui, quiser dar um like, quiser se inscrever pra gente, né, comentar ali pra gente debater também, vai ser muito legal. Então, um beijo pra vocês e até mais!